Olá, meu líder de célula, você que é líder, você que é supervisor, você que é lar hospedeiro, você que frequenta as nossas células, nós estamos aqui para mais um estudo das nossas células, tempo especial aqui. Nós vamos fazer hoje baseado no sermão pregado pelo reverendo Osni no último domingo, sermão este que esteve no texto de Números, capítulo 13, dos versos 25 a 33. Irmão, você que lidera a célula, é muito importante você fazer a leitura do texto. Como esse aqui são em torno de 8 versículos, 9 versículos, espalhe esse texto pela célula para que os irmãos também façam a leitura. Estimule, irmãos, a leitura do texto, né? Para que, munidos da leitura, vocês possam praticar aí as ideias que estão no texto. Para a gente iniciar, né, o reverendo Osni batizou esse sermão como Fé versus Medo. Neste texto, amados, Moisés dá uma missão aos espias. Eram 12 homens, um de cada tribo. Eles tinham que ir em Canaã para colher informações sobre aquela terra. E desses 12 homens, 10 voltam com um relatório muito ruim, dizendo que a terra era habitada por gigantes, haviam muros, cidades fortificadas, e eles se sentiriam como gafanhotos perto daqueles homens. Portanto, era uma terra que seria intransponível. Mas, por outro lado, Josué e Caleb, estes homens, ao ouvirem esse relato, eles rasgam suas vestes, eles ficam indignados com o relatório e eles dão ali um brado, né? Eia, subamos e possuamos a terra. Porque se Deus nos prometeu, Ele há de nos fazer possuir essa terra. Então é sobre isso. Um relatório tinha medo, mas em outro havia fé. Sobre isso que nós vamos confabular. Então tem uma pergunta inicial que diz assim: como você pode aplicar os princípios da perseverança e confiança em Deus exemplificados pela atitude de Josué e Caleb em nossa própria vida diante das dificuldades, dos desafios e das adversidades? Então solte essa pergunta como forma de iniciar ali, encorajar os irmãos a falarem aí de suas experiências e de como cada um, baseado no exemplo de fé desses dois homens, estão aí triunfando e vencendo diante das dificuldades da vida. Aí mais pra frente, né, você pode soltar essa música aí para um quebra-gelo, né? O medo não vai me parar. Uma linda canção que pode ali elevar aí os corações para que vocês possam ser inspirados aí neste texto. Aí você vai caminhar para as perguntas que vamos refletir juntos aqui. A primeira delas paira na seguinte verdade: perseverar em meio às adversidades. Diz assim: na terra havia gigantes, o povo era forte e poderoso, as cidades eram grandes e fortificadas, e à vista da maior parte dos espias, era praticamente impossível o povo entrar e possuir aquilo que havia sido prometido por Deus a eles. Então, usando o exemplo de Josué e Caleb, que não deram ouvidos à murmuração dos demais, como podemos caminhar em meio às tribulações da vida e vencer em fé, confiando nas promessas de Deus? Amados, importante aqui é você salientar o seguinte: o fato de eu e você professarmos fé, sermos cristãos, isso não imuniza você. Você não tem um escudo aí, você não tem um antídoto que você toma que imuniza você de passar por tempos difíceis, tribulações na sua vida. Você certamente passará tribulações, às vezes, em seu relacionamento, no casamento, com seus filhos, no trabalho, no seio da sua família, em outros relacionamentos. Enfim, nós vivenciamos dificuldades. O próprio Jesus disse isso: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A nossa esperança em vencer momentos difíceis reside naquilo que Deus nos dá como artifício, como matéria-prima para vencer as dificuldades, e não no que ouvimos das pessoas e nem o que há aí no mundo afora. Então, amados, um exemplo claro aqui que me vem à mente, que você pode também utilizar, comparado a esse de Josué e Caleb. Por exemplo, Lázaro era muito amigo de Jesus, amicíssimo. Jesus com frequência ia a Betânia e se hospedava na casa de Lázaro. Só que Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente, e essa enfermidade era tão grave que levou aquele homem à morte, inclusive. Jesus, quando soube, chorou, se indignou, né, por saber o resultado do pecado na vida humana.
Mas o fato de Lázaro ser amigo de Jesus, um homem muito próximo, não privou Lázaro de passar por doença. Talvez você que me ouve, talvez você que está ministrando essa célula, talvez você conheça alguém que está em situação difícil, uma doença acometeu essa pessoa. Amados irmãos, enquanto caminhamos pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. Ele nunca nos abandona. Ele é o bom pastor, Ele caminhou com esses homens. Durante 40 anos no deserto, Deus fazia chover maná, codorniz. Você já viu chover churrasco? Deus fazia. Deus era uma sombra durante o sol, era uma coluna de fogo durante a noite. Os cuidados de Deus são sempre perenes e Ele é sempre soberano sobre tudo o que acontece em nossa vida. Então, esse primeiro ponto, perseverar em meio às adversidades. Não desista. Não pare, porque Deus é contigo por onde quer que você ande. O segundo ponto é você perseverar confiando no Senhor. Houve um desespero ali dos demais irmãos em vista desse relatório que foi exposto por esses 10 homens. Mas Josué e Caleb, como dissemos, eles se indignaram. Você vai ver aí, se virar a página da Bíblia, no capítulo 14, versos 6 a 8, demonstra que Deus daria forças para que eles pudessem vencer aquela dificuldade e possuir a terra. Exemplos como esses, irmãos amados, estão narrados em toda a Bíblia. Em vários lugares você vai ver pessoas passando por momentos difíceis, mas perseverando em confiança no Senhor. A história da igreja primitiva, por exemplo, os apóstolos mortos, os que foram martirizados para que o evangelho avançasse. Então eu queria que você agora confabulasse na sua célula, que vocês compartilhassem exemplos da vida de vocês. Talvez há um momento aí em que alguns estão precisando verbalizar o que estão sofrendo. Pessoas estão passando por momentos difíceis e muitos de nós acabamos por esconder isso. Isso vai nos privando de libertarmos desse tipo de aprisionamento. Então, confabule aí na sua célula, fale disso, orem por isso no final, demonstrem as suas fraquezas. Por que é importante? Irmãos, você não ser vulnerável, não é que você é limitado, não é que você é alguém menor do que os demais. Não. Esses homens aqui, a grande maioria dos homens na história da igreja, Estevão, por exemplo, um grande homem de Deus, cheio do Espírito, um homem que deu um discurso impressionante em Atos, no capítulo 7. O que aconteceu com ele? Foi apedrejado, foi morto, foi martirizado. E a morte desse homem serviu como uma mola propulsora para que o evangelho ganhasse ainda mais notoriedade naquela sociedade. Então, irmãos, confabule, fale das suas dificuldades, compartilhe e fale como Deus tem trabalhado na sua vida em meio a esse tempo de dificuldade. Isso vai aguçar a fé dos irmãos. Isso vai demonstrar que Deus, Ele é fiel. Isso não é só um jargão. Deus é fiel, irmãos. Ele entrou com Daniel dentro da cova dos leões. Ele entrou com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha de fogo. Ele esteve ao lado de Estevão o tempo todo, a ponto daquele homem olhar para os céus e ver os céus abertos e o Filho do Homem. Ele foi recebido na glória. Ele era com a igreja. Deus nunca abandona o seu povo. Então falem sobre isso, perseverem confiando no Senhor. E um último ponto para a gente caminhar aqui para o final é a perseverança, irmãos. Ela vai até o fim. Engano é o nosso, meu irmão amado, achar que nessa terra viveremos regaladamente. E, irmãos, isso não é possível. Enquanto estivermos com os olhos abertos aqui, as dificuldades permanecerão. Viveremos envoltos por tempos de dificuldade, não somente na política, as nuances da sociedade que teimam em invadir a igreja. Eu e você precisamos perseverar de forma unânime. Este Moisés, grande homem de Deus, ele num determinado tempo, ele foi também acometido na chegada do final da sua vida. Moisés subiu a um alto monte e Deus falou, você vai espiar toda a terra, mas você não vai entrar. E Josué ali é quem recebe aquele encargo. O encorajamento que Deus deu para Josué, a forma como Deus foi com ele,
Ó, eu não vou te deixar, Josué, nunca vou te desamparar. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Seja forte, corajoso, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você ande. Josué conquista Jericó, as muralhas caem, eles atravessam o Jordão. Meu irmão, Deus é com você. Enquanto você viver aqui, as tribulações vão te acometer, mas Ele há de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você quer ter paz? Aguarde. Quando Ele rasgar os céus e vier nos buscar, levar a sua igreja santa e imaculada com Ele, aí sim, fecharemos os olhos aqui e abriremos para viver eternamente com Ele. Meus amados, que essas dicas sejam de grande valia aí, para que vocês nessa célula, esse tema tão relevante, a fé versus medo. Persevere em fé. Deus há de te fazer você adquirir uma fé robusta e genuína, a fim de que nenhuma cilada, nenhuma adversidade dessa vida possa parar você, meu querido líder, minha querida líder. Que Deus abençoe você, que você tenha uma excelente célula e que Deus te abençoe.